uma alegria ter você aqui com a gente. Eu já quero fazer um pedido para você logo no começo. Você já segue o nosso canal? Já tá curtindo? Não? Então segue aí, curte esse vídeo, compartilha com as pessoas, porque sempre o conteúdo que a gente traz aqui é muito bacana e com certeza vai ajudar muita gente. E nessas empresas que vocês... A empresa então hoje é a Eversafe. O que significa Eversafe? Eversafe é do inglês, sempre seguro, né? Sempre seguro. Então a Eversafe hoje, ela é uma empresa de prestação de serviço, é isso? É isso. Empresa de Então, prestação que vocês oferecem... Vamos falar assim agora um pouco da empresa. O que vocês oferecem para as empresas? Vamos fazer um merchan aqui agora. Quando eu e o Fabrício nós saímos da usina, né? Fabrício também trabalhava na usina. Fabrício trabalhou na usina também, Fabrício Maluf. Nós... a gente estava muito incomodado com algumas empresas que prestavam serviço nessa área. A gente contratava algumas empresas na época da usina e o pessoal, no final das contas, era a gente que estava fazendo. E nós passamos por 2 momentos legais na usina, que foi... A Batatais e a Lins era uma só, lembra? Sim. Usina Batatais e Usina Lins era uma só. Aí nós passamos pela cisão das duas, né? São 2 irmãos, né? Donos das 2 usinas. Eles, né? Porque veio os filhos, né? A família, então... Separaram as duas, cada um ficou com uma. Então aí o Maluf nós participamos daquele momento de fazer a cisão de tecnologia das duas. Então a gente fez... Imagina, a gente teve que fazer 2 data centers, né? Um para cada uma. Idêntico, um para cada um, com os mesmos dados das duas. Por quê? Tem um legado, né? A Lins já teve que levar o backup dos dados e a Batatais ficou. Exato. Backup dos dados. E depois de alguns anos, a Batatais comprou a Cevasa. Sim. Aí nós fizemos o contrário, a gente fez uma incorporação. Incorporar. E foi um trabalho. Falei, Maluf. E eu, as oportunidades, né? Falando, Maluf, não é todo mundo faz isso aqui, não. Fazer cisão, fazer incorporação. E a gente já trabalhando muito com essa parte de segurança, fazendo muitas coisas novas na usina, muito legal. E a gente é incomodado com algumas empresas. Falei, cara, esse povo... Não pensando só no dinheiro, mas... Falei, esse povo vai rebenta de fazer serviço ainda ruim. Falei desse jeito, né? Falei, vamos fazer, cara, vamos fazer. Isso a gente ficou na conversa ali, até que em julho de 2022 eu fui na casa dele, eu tava de férias, se eu não me engano. Aliás, isso, eu tava saindo de férias. Falei, cara, na hora que eu voltar das férias, eu vou sair e vou fazer alguma coisa. Porque eu já fazia alguns trabalhos pontuais. Sim. Uhum. Eu já tinha voltado a fazer trabalho para CertPontos, que é uma empresa que eu trabalhei na época também, antes de ir pra Aparecida. Que era a empresa que eu estava, né? Na época que eu fui pra Aparecida, antes de ir pra Aparecida. Voltei a fazer trabalho com eles e tudo mais. Falei, cara, eu vou sair. Aí ele, então vamos então. Então vamos montar. E nós começamos. E qual que é o mercado? Qual que é a necessidade? Justamente essa consultoria, não só para as empresas, mas para as pessoas também. Por isso que respinga também nas pessoas. Porque a segurança, ela passa, né? É a tecnologia? Sim. Mas também tem processos e pessoas, principalmente. Qual que é o elo mais fraco da segurança? As pessoas. As pessoas, o usuário. Então a gente faz um trabalho. E mesmo quando o alvo é a empresa... Mas entra pela pessoa. Entra pela pessoa. Entra pela pessoa. É pela pessoa que a fraude vai. 90% dos ataques vem pela pessoa. É por alguma... É alguma brecha. Que acaba sendo um hábito, né? Então, se eu tenho um hábito de segurança com as minhas questões pessoais, provavelmente eu vou levar esse hábito também para a empresa. Se eu não tiver na empresa... Então a nossa consultoria, que também é operacional, no caso, assim, a gente chega numa empresa que quer investir na sua segurança. Então, a gente faz uma análise de vulnerabilidades. Então, a gente vai mapear tecnologicamente o que precisa melhorar, a questão de camada de proteção tecnológica. Então, desde um firewall, que é onde você chega com seus links de internet, toda a sua rede, né? Segmentação de rede. Então, a gente separa a rede. Então, por exemplo, o financeiro só acessa dados do financeiro, o administrativo, a indústria, a agrícola. Então, a gente faz trabalho de separar as informações, a rede dentro da empresa. Fisicamente e logicamente os dados mesmo dentro da empresa, porque você cria uma camada de segurança ali dentro da empresa já. Porque a gente chega em muitos lugares que o cara lá da produção tem acesso às planilhas do financeiro, não tem que ter esse tipo de acesso. Que eu imagino que, principalmente em empresas um pouco menores, é difícil, o comum. né? Não, eu acho que é o comum, porque... É uma coisa só. É uma coisa só. É interessante, então, porque a gente faz trabalho de tecnologia, daí a gente faz toda a camada de processo também, de como deve ser feito, como deve ser operacionalizado. E também esse trabalho de conscientizar as pessoas, de dar uma palestra, de treinar, de explicar. Vocês fazem essa também. assessoria também. Faz também. Então a gente faz desde a parte tecnológica e a gente trabalha também, já aconteceu mais de uma, mais de duas, mais de três. Várias vezes acontece, infelizmente, mas
a empresa ser atacada e chamar a gente também. Então a gente faz o trabalho também de Depois que já restabelecer. aconteceu. Já foi atacada, ela tá lá parada, não tá faturando. Então a gente chega lá e restabelece o ambiente. Então a gente limpa, tira lá, pegou um ransomware, volta. Ou teve uma E queda. ransomware é o vírus. Foi atacada por um ransomware, foi sequestrado os dados. Então a gente faz um trabalho de tentar recuperar, de achar algum backup que não foi comprometido e volta esse backup, restabelece o servidor. Dentro do próprio sistema. Isso, é de restabelecer mesmo. Limpa, né? Faz a remoção dos malwares, dos vírus. Então a gente faz esse trabalho também. Uma empresa, sei lá, pegou fogo. Queimou o servidor. Queimou a fonte lá do servidor. Então a gente também faz esse trabalho de ir lá, de restabelecer o ambiente, de pegar um backup, de voltar. Então, desde o trabalho de proteção, mas também a gente faz o trabalho de restabelecer, né? De recuperação de desastre, que a gente fala, né? A gente fala de DR, né? Recuperação de desastre também. Mas o mais interessante é o quê? A empresa investir na camada de proteção. Aí entra Para evitar que o desastre aconteça. Como eu falei para vocês, a gente faz a parte de rede aqui, de conectividade. A gente também cuida da parte de backup, por exemplo. Então, o 321 que eu falei para vocês. Então, a empresa tem que ter 3 cópias em 2 lugares diferentes. Uma cópia fora da empresa, uma cópia off-site. O zero, né, de proteção contra o ransomware. Então, aqueles dados estão protegidos contra a criptografia. Então, mesmo se tiver uma invasão, aqueles dados não vão ser criptografados. Eu não vou conseguir. Exatamente. Então, a gente trabalha em camadas, que é o quê? A preventiva. O que é a preventiva? Toda essa parte tecnológica de processos e as pessoas, o treinamento dos usuários. Pessoal. A camada vamos pensar de softwares, a parte de antivírus que vai fazer a parte de detecção. Nós temos ferramentas que monitoram a rede se está tendo algum tipo de ataque, alguma tentativa de invasão. Ou de dentro para fora também, se tem alguma informação que vai vazar. Tem os DLP, né, que é o Data Loss Prevention, que é a prevenção de vazamento de dados. Uhum. Então, tem ferramentas, softwares que monitoram. Imagina, a gente chega até nesse nível, que a pessoa vai mandar um e-mail e vai anexar um arquivo que ele é confidencial. Então, a gente monitora isso, para a pessoa não enviar arquivos que não devem para as pessoas de fora da empresa. Então, a gente trabalha em todas as camadas. E a última que é justamente preveniu, passou. Né? Tem essa camada de detecção aqui, ou muitas vezes atravessou essa barreira aqui também. Quando aconteceu um incidente, a gente trabalha também na recuperação dessas empresas. Você estava falando... eu lembro que você fez muito backup de disquete, de HD. Nossa, era o que a gente tinha. DVD... CD. Perdi muito CD. Pendrive. Eu perdi tudo. Perdi um monte. Perdi tudo. Eu acho também. Eu não consigo nem abrir. Eu não tenho nem leitor de CD mais, porque o notebook não vem mais. Mas quando a gente acha, quem tem um leitor de CD, ele não abre mais. Então perdemos aquele backup lá. Nossa, perdi muita foto de família. Perdi muito. Da comunidade. Nossa. Quantas coisas. Essas coisas que a gente estava falando aqui, tinha tudo. Aí eu pergunto hoje, quando a gente... Que nível de segurança eu não sei se é pela empresa ou que diabo que é. A nuvem. A nuvem é segura no sentido assim, ó. Que é o drive, né? Todos os cuidados, né? Quando a gente fala de cloud, de nuvem, as pessoas acham que, fui pra nuvem e tô seguro. Não, exatamente, porque tem essa tem esse conceito. Tu coloquei na nuvem, esquece. A mesma segurança. Só que tem arquivo que eu tô tentando abrir, não consigo. A mesma segurança que você tem que ter aqui local é a mesma da nuvem. Porque a nuvem nada mais é que um data center em alguma cidade do Brasil ou fora do Brasil. É uma nuvem, é um data center que seus dados estão lá. São computadores rodando com disco do mesmo jeito que tá aqui. Não é algo que fica flutuando. Não é igual a Dilma. Não é igual a Dilma que ele perturba. Mas que nuvem? Onde está essa nuvem? E se chover? A nuvem nada mais é que um data center privado em algum lugar. Que ninguém sabe onde é esse lugar. Ou, na verdade, o conceito de nuvem pública é um data center privado, mas que vende publicamente esse serviço para você hospedar seus servidores ou armazenar seus dados. Então, por exemplo... Está num lugar secreto, numa sala secreta. Assim a gente espera. O mesmo cuidado que você tem que ter. Imagina assim, levei meus dados para a nuvem, tô seguro. Não. Aí tem o contrário. Lembra do 321 aqui? Não tem uma cópia off? Uhum. Se eu tô na nuvem, eu tenho que fazer uma cópia para cá. Ao contrário aí. Entendeu? Mas não faço não. Ué. Você vai deixar lá? Você confia? E se alguém hackear a Microsoft ou o Google? E aí? Seus dados estão lá. Olha. Pelo amor, olha que coisa. Porque você vai confiar numa empresa que pode ser atacada? Mas onde ela pode ser atacada? Quando eu colocava no DVD, eu achava que era seguro. A probabilidade é menor. A probabilidade é menor, mas já aconteceu. Já aconteceu. Já aconteceu. Teve uma grande empresa, um data center aqui no Brasil, que foi atacado recentemente e parou grandes empresas. Os dados deles estavam lá, foi atacado e ficou dias sem acesso. Então, assim, aí o conceito de segurança que começa a
a vir mais para assim, ó, pro negócio. Imagina assim, nós fizemos um trabalho na usina uma vez que era, o que é mais importante para a usina? O dono da usina, ó, caminhão, colher lá na roça. Normal. O cara do business, o dono do negócio. Ele quer. A vaca produziu leite, É mais fácil, a cria, é mais fácil o cara investir em caminhões, em colhedores, do que investir em em computadores. segurança. Só que aí a gente faz uma pergunta, tá? E se parar o data center? A usina não roda. Não, o caminhão não tem O mais como. importante ainda era. A gente chegou num consenso que era assim, ó. Olha só, se parar a balança da usina, para a usina. E Balança. a balança. Por quê? O caminhão ele pesa balança. carregado de cana para tombar lá no hilo para poder moer, certo? E depois ele volta, pesa vazio, então você sabe o eficiente ali, Quanto que tinha o peso? o resultado ali, o diferencial é o peso, é a carga que despejou lá. Para faturar é a mesma coisa, só que é o contrário. O caminhão ele pesa vazio, Vai lá, carrega de enche, etanol, carrega de volta. açúcar, volta, pesa, Aí cheio. você tem quanto Então a diferença É o que você fatura. é o peso que você vai faturar. É a quantidade que você vai. Então, se a balança parar, para a usina. Não moe e não expede, não vende. Meu Deus. Entendeu? Então, aí tem toda uma cadeia envolvendo ali. Por quê? Tem toda a infraestrutura física de rede da balança, os computadores ali, e os sistemas que a balança utiliza que estão lá no data center. Então, não é só a balança fisicamente não funcionar. E se parar o sistema da balança que está lá no data center? Para do mesmo jeito. Então, são vários. Então, a gente faz trabalho de fazer essa cadeia de valores aqui, de entender. Opa, a balança. O que envolve a balança? Ah, tá. Então, tem os equipamentos mesmo. Então, a balança é redundante. Então, não tem só uma, tem duas, três. Então, antigamente chegava um cabo de rede só na balança. O que a gente fez? A gente fez um outro lance. Então, chega uma fibra ótica de um lado, chega uma fibra ótica do outro. Porque acontecia muito na usina, das máquinas fazerem manutenção ali e tal, e vum, e vai e rompe um cabo. Olha rompe uma como- fibra. Então, tá vendo? O data center tem toda essa preocupação. O data center ele tem ar-condicionado redundante, ele tem gerador redundante. Geralmente, data center ele tem tierização, né? Que tem camadas de segurança no data center. Um data center global, vamos falar aí de Amazon, Google, Microsoft, esse cara grandão, ele é o Tier 3. Então, ele tem até energia da companhia, ele recebe de duas companhias diferentes. Ah, porque se uma não tá Aí acabou a energia de uma, tem da outra. Se ela tá em São Paulo, lascou. Não, porque em São Paulo principalmente. Teve aqueles. Agora? Então você tem ano passado? gerador de energia Ficaram redundante. 3, 4 dias. Entendeu? Link de internet, você tem link de internet de uma, duas, três operadoras diferentes justamente para você, caiu um link de internet, você tem um outro. Então isso é redundância. Os servidores. A aplicação não roda só em um computador, a aplicação ela roda em vários servidores ao mesmo tempo, porque se um parar, Tem o outro. outro continua. Porque a segurança ela tem três pilares, né? A disponibilidade, que é justamente isso. Imagina o e-commerce. O que acontece? Você vai entrar lá no Mercado Livre. O Mercado Livre não acessa, o que você faz? Você vai pro outro. Ele perdeu. Você perdeu a venda. Eu vou entrar no site para comprar alguma coisa. Aquele site não abriu? Ah, erro. Vou pro outro Vou site. no Magalu, vou no Kabum lá e compro. Porque hoje o mundo tá Velocidade. uma necessidade desenfreada. As pessoas não têm Velocidade, paciência. Você compra assim, ó, velocidade. custa 100 para chegar amanhã. Custa 50 para chegar daqui 2 semanas. Você compra por 100 para chegar amanhã. Vai chegar amanhã, paga mais caro. Igual Paga eu mais falo caro, assim, é da muito- pressa, né? E como a gente... Porque eu lembro quando a gente... Você não, que é mais novo, mas eu lembro quando eu fazia curso de internet que eu ia conectar, ficava querendo... A internet de escada. É de escada, e a gente achava aquilo lá o máximo. Hoje você entra no E isso tem quantos anos? 15, 20 anos? Você tá no... Não, tem um pouquinho mais, uns 25. Uns 25. Que eu sou tô com 33, né? Aí hoje você tá... Uns hoje 20, uns 20. Você tá assistindo um vídeo. O vídeo tem, de repente, ele dá aquela... Travar. Uma travadinha e já continua. Na segunda travada, você desliga o vídeo e não assiste mais. Não. Você vai embora, vai ver outro vídeo. Hoje a gente não tem paciência. Então, assim, o pilar da disponibilidade é justamente esse. É estar disponível sempre que você precisa, toda hora. Se a internet tá lenta, você já reclama. Se o computador travou, você já fica... Se a aplicação tá Eu lenta. fico O vendo computador que... travou, você não sabe. Eu fico vendo Tava isso. monitor. Eu tava em casa ontem, né? E eu peguei essa mania de assistir televisão com o controle na mão. Não consigo sentar com o controle na mão. E eu não consigo ficar em um canal. E aí, engraçado, porque quando você consegue dividir tela, vamos lá. Futebol, eu faço isso. Eu estou assistindo 3 jogos ao mesmo tempo. E eu tava ontem na sala e tava vendo o Netinho. A Sky fazia isso, lembra? Agora você faz. Agora você faz com a mão. E o Netinho com o controle, vendo desenho animado. E eu fiquei observando que ele não conseguia ficar em um desenho mais do que 10, 15 segundos. Ele mudava. Ele mudava. Quer dizer, caçando outra coisa. Quer dizer, a paciência tá... Você sabe que tem um Não, filme... Não, as crianças já nascem no meio digital, com a internet. Eles não sabem o que é isso. Você falava de internet de escada.
Eu peguei uma Mas eu não sei o que é tinha internet celu- discada. É, não tinha celular. Ah, não. não tinha Não celular. tem pra sinal de fumaça. O YouTube, ele demorou. O YouTube ele é uma empresa muito antiga, aliás, por sinal. Mas ele demorou a chegar nos países como o Brasil. Aliás, já estava no ar o site, só que ele demorou a engrenar, por quê? Por conectividade. Né? Era muito. Difícil a conexão. Não, a internet é muito lenta. Para você pensar que hoje a internet a gente consegue transmitir um vídeo 4K, se você falar isso há 10 anos atrás, ninguém ia acreditar. Não tinha banda suficiente, não tinha uma internet tão rápida o suficiente para transmitir um Travava vídeo tudo. 4K. Não, nem carregava. Não carregava, né? Porque a internet não dava conta de baixo. Porque o que o vídeo faz, né? O computador ali, o navegador. Ele cria um buffer, né? Então, nada mais é quando você está assistindo, ele está baixando de fato. Ele baixa, ele carrega localmente ali um buffer do vídeo. Você vê aquela barrinha que ela carrega, a cinzinha carrega Isso. primeiro? Porque ele tá carregando o vídeo ali enquanto você tá vendo aqui o começo. Então, os frames foram chegando. Então, a internet, a banda, ela tem que ser mais rápida do que o vídeo. Senão Do que aí trava. ela tem que ter capacidade suficiente de baixar aquela quantidade de arquivos que é mais rápido que o tempo real de execução. É isso. Então, por isso que hoje estamos mais fácil. Hoje você tem o Starlink do Elon Musk lá, que qualquer lugar. Eu acompanho um canal no YouTube de uns velejadores, uns caras lá, que eles têm internet no meio do Oceano Pacífico, do meio do Oceano Índico, Pacífico. Não precisa de... Acabou, satélite. Rapaz, Hoje tá fácil. Você só precisa de energia. Não precisa mais de fibra ótica, cabo, telefone, acabou. é só energia. Só energia, você conectou na energia, conectou com o satélite. E olha só, por sinal que a internet é melhor do que a que a gente tem hoje. É melhor? De banda larga, muito. Que coisa, hein? Tem gente que fala assim, mas o upload. Fala, cara, que upload, meu irmão? 90% do teu tráfego de informação é download. Você tá consumindo informação, baixando, assistindo vídeo. O upload é quando você está enviando alguma coisa, né? Ou subindo arquivo. Então, para pessoas ou empresas que precisam enviar muito arquivo, talvez a Starlink ela não resolva 100%. Mas pra quem... Vai ser um pouco mais lento, mas vai mandar. Mas para quem consome, você está no meio do mar lá, no meio da Amazônia. Não pega nada. E olha que interessante. Rodovia Presidente João Figueiredo. É uma internet para desastre, por exemplo. O Elon Musk, ele homologou a Starlink em desastre. Então, ele começou a mandar para a África, lugar que não tinha internet. Isso. No Brasil, quando aconteceu as enchentes, ele mandou um monte. Então, em lugares ali que ficou sem energia, Ficou sem, não tinha internet, ele colocou ali, você coloca um geradorzinho, um banco de bateria, conectou. Funcionou. Então, é muito útil, muito assim, muito funcional. É disruptivo, A tecnologia ela avança exponencialmente. exponencialmente, Muito né? rápido. Muito rápido. Muito rápido.